Então, assim, como é que um missionário, o que você diria para um missionário para ele se preparar para ir para a Ucrânia? Primeira coisa, o idioma, né? A gente sempre fala isso. Eu particularmente não conheci no Brasil cursos de ucraniano. Eu sei que tinha curso de russo. Se ele falar russo, ele consegue já se sair bem, mas o ideal é sempre o ucraniano, né? Que é a língua do país. Além do Sim. idioma, como é que o missionário ele tem que se preparar? E sobre o idioma, melhor aprender, eu acho, que o russo e depois do russo aprender o ucraniano, porque o russo é muito parecido com o ucraniano. Porque com língua russa, o missionário ele pode ficar na Ucrânia, na Bielorrússia e na Rússia, Sim. esse país. E na Letônia entendem russo, na Lituânia, na Estônia, na Moldávia, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, estes países entendem a língua russa. E Certo. Então, para um missionário, ele seria a língua russa. Nesses países que você falou, se fala muito o inglês também ou não? recentemente, as pessoas começaram a aprender inglês, mas na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia, é difícil achar alguém que fala bem inglês, até no aeroporto, até nos lugares internacionais, terminal, etc. Um pouco difícil, complicado, mas ultimamente pessoas começaram a se empenhar nisso. Certo. Então, tem que aprender russo. É, Uma outra coisa, para um missionário viver hoje na Ucrânia, ou um missionário brasileiro, eu não tenho essa informação e não sei se você tem. Em relação ao visto, o que é preciso para um brasileiro estar na Ucrânia? Legalmente, É você uma sabe? carta de convite daqui. E eu não sei como lidar bem com os documentos, mas não acho que é muito difícil, porque eu já vi que muitos americanos fizeram isso, as pessoas da Europa, e o brasileiro também pode fazer isso. Um convite fazer para ele, no nome dele, que ele vai ser missionário ou alguma posição, como pregador, pastor da igreja, posição dele. E não é tão difícil. Existe uma burocracia, mas não é tão difícil porque a Ucrânia está aberta para isso. Por exemplo, na Rússia, falar abertamente na rua sobre Cristo, você não pode. Mas você pode avisar o governo da cidade, prefeitura, falando que naquele dia, em tal horário, das 11 até 1 hora da tarde, nós vamos colocar uma tenda em tal rua, onde nós vamos distribuir os nossos livros, jornais, e você pode colocar a sua tenda, mas não pode andar pela praça e falando, escuta, arrependa-os, batiza-os para ser salvo. Não pode falar isso. Mas se as pessoas vão interessadas, eles vão até essa tenda e perguntar sobre isso. Assim pode. Mas na Ucrânia, aberto. Você pode cantar nas ruas sobre o evangelho, colocar tendas, assim, falar abertamente sobre isso aqui, ainda pode fazer isso. E Bielorrússia é o país com quem nós temos divisa no norte, país um pouco menor, que tem 10 milhões de habitantes. A Ucrânia tem 40 milhões, 40 e pouco milhões de habitantes. E o território da Ucrânia é um dos maiores da Europa. Um dos países grande relativamente, o território e população. E aqui tem muita liberdade no sentido disso. E o governo atual, ele não proíbe nada.